Fala galera, estamos no ar com mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre o reboot de um jogo dos anos 90, acho que um dos jogos mais clássicos dos anos 90, que é o Mortal Kombat. Fiquem ligados! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Críticos em Ação. Eu sou o Djalma Júnior. Eu sou o Celso. Eu sou o Danilo. E hoje nós vamos falar sobre o reboot de Mortal Kombat. Vamos saber o que o Críticos em Ação achou desse reboot, se a gente foi na linha da maioria das críticas ou se a gente pegou, a gente tá diferente dos outros. E aí, rapazes, digam o que vocês acharam do reboot Mortal Kombat. Bom, vamos lá. Não peguem leve. Cara, esse filme pra mim, ele prometia tanta coisa. Eu falei assim, até cheguei a comentar com o Danilo uma vez, puta, eles finalmente vão fazer uma coisa mais voltada pro lado real, né? Mais pé no chão. E que eu quero dizer assim, quando eu vi a história do Scorpion, né, que ele usava aquela cordinha, aquela ferramenta agrícola que ele usava lá, fica fantástico. Os caras vão fazer um negócio mais voltado para a realidade, assim, mais perto do real. Acho que maravilhosa a ideia, mas isso foi só o primeiro trailer, né? É como vocês viram aí, depois se der para colocar esse vídeo que eu mandei do cara em 8 segundos. O cara definiu o filme pra mim, feliz. Da série Não Perca Seu Tempo Assistindo Essa Merda, Mortal Kombat 2021, vai tomar no cu o diretor, roteirista, joga o caralho do jogo antes de fazer a porra do filme, não é? O cara super feliz. Eu falei assim, por que eu fiz esse comparativo? Por que eu tô fazendo esse comparativo? Porque eu achei que ia ser um puta de um filme. Tirando o Sub-Zero que eles fizeram, acho que eles gastaram todo efeito do filme no Sub-Zero só. Porque o Shang Tsung parecia um palhaço de circo, cara, com aquela roupinha fadinha dele. O Goro parecia um boneco de papel machê. Que horrível, cara. Né? A terra do Outworld, a terra do Mortal Kombat também. Velho, esse foi um filme que pelo trailer eu já não tava esperando nada. Cara, eu juro pra você, não tem torneio no filme. E isso pra mim já, nossa, quando eu falei, mano, não vai ter torneio. Eu falei, quando o Raiden falou lá que... Não, quando o Shang Tsung falou lá que, eu quero matar os campeões lá da Terra pra já garantir o torneio. Eu falei, eu já queria desligar ali o filme. Você tem muitos personagens muito mal aproveitados. O único que foi aproveitado, que você pode dizer, é o Sub-Zero, que foi bem aproveitado mesmo. O resto foi tudo mal aproveitado. Sonya, Liu Kang, Kung Lao. E o que eles colocaram pra ser o principal, cara, de onde tiraram aquele personagem? O cara tá ali só pra apanhar o filme inteiro. E mesmo quando ele ainda conseguir conseguir os poderes dele lá, ele continua apanhando. É verdade. Ele continua apanhando. Cara, desculpa, cara. Um personagem que eu olhei assim, eu falei, mano, cara, o cara tem mulher, filho, nada a ver, cara. Aquele arco, sabe? Ridículo. O cenário era minúsculo, cara. O cenário era minúsculo. Era uma rua, um galpão e o Outworld de papel machê lá. Parecia o Flash dos anos 50, sei lá, aquele Flash. Que coisa antiga, horrível, Cara, a única coisa que eu gostei foi o quê? Foram os efeitos. Os efeitos realmente pra mim ficaram bons. E o gore, cara. Fora isso, cara, porque pra mim o roteiro é uma merda. A história é uma merda. Desculpa, velho. Não, total. E alguns fanservices. Cara, é isso. Muitos, pra né? Mim, eu acho que é por isso que talvez as pessoas tenham gostado um pouco. Porque pra mim foi nada além disso. História e roteiro, pelo amor de Deus, aquele Kano é ridículo. Cheio de piadinha besta, cara. Não... E outra, como é que... O Kano não achei que ele ficou ruim. As piadas são bestas, mas o personagem dele é aquilo mesmo, entendeu? No próprio jogo ele tem umas tiradas idiotas. O Kano, ele é um idiota. Isso daí você pode ver que até no primeiro, de 95, ele já era assim. Gente, era óbvio que ele ia trair todo mundo ali. Pode crer. Era óbvio. Não, assim, você pensa, mano, esse cara... Eu já tava achando isso, esse cara, ele vai fazer alguma merda. E outra, o jeito que ele conseguiu encontrar o poder dele lá.
O olhinho dele lá, você acha? Quando ele ficou nervoso. Ah, cara, ridículo. Gente, isso não existe no jogo. Os caras encontrar o poder interior. Onde que tem isso no jogo? Na história, não tem nada a ver. O cara fez uma. Até que o Kung Lao lá, ele tinha futuro. O cara interpretou da hora, os golpes eram da hora, mas não aproveitaram o personagem, cara. Já mataram ainda, né? O menos aproveitável de todos. O Goro ficou um lixo, cara. Ele parecia num montinho de massinha. Sabe aquelas animações antigas de massinha? O Goro parecia isso daí, cara. Olha, gente, na boa, pra quem reclamava do Goro, do filme de 1995, que ficava metendo pau, desculpa, cara, eu fico com aquele lá, cara. E que aquele pelo menos teve um tempo de tela muito melhor do que esse aí. E o Raiden também, cara. E o Raiden também. Na minha opinião, Christopher Lambert, o pessoal questionava que ele mal aparecia. E o Raiden desse filme tem um tempo de tela, na minha visão, menor do que o próprio Christopher Lambert. É como eu falei, muitos personagens e não aproveita. O antigo não, era o Liu Kang, Sonya e Johnny Cage. Eu acho que assim, no filme de 95, você tinha... E olha que é um filme um pouco mais curto, não muita coisa. Você teve... souberam trabalhar os arcos do Liu Kang, da Sonya e do Johnny Cage. Cada um estava ali no torneio por algum motivo, né? A Sonya queria se vingar, o Liu Kang também queria se vingar, o Johnny Cage queria, não era vingança, ele queria provar, né? Ele era um bom lutador. E o Raiden, cara, o Christopher Lambert tá muito bom, cara, na minha opinião. Ele tá muito não sei lá, ele dá nossa, interpretação, cara. Ele tá muito melhor do que esse Raiden aqui, cara. Quando você comprava um jogo do Mortal Kombat, vinha na verdade não era um outro filme, era uma série. Lembra disso daí? Teve série, mas continua filme mesmo. Esse Aniquilação enterrou, cara. É o Legacy, acho que era Mortal Kombat Legacy. Tanto é que não continuou mais, né? Parou, né? Eu vou ser sincero, eu não gostei também, mas não foi algo que me deixou assim estressado. Esse Mortal Kombat 2021 eu costumo chamar de filme broxante, que você acha que ele vai te levar pra algum lugar, você acha que ele vai te deixar excitado, mas te deixa na mão, você não gosta no final. Porque o começo eu achei muito foda, você fala, caralho, vai ser foda esse filme, hein? A história do Scorpion, com Sub-Zero, nossa, que da hora. Então, você fala, caralho. Mas depois o filme ficou em três partes só, cara. Então. E aí, em 3 cenários. Aí o filme vai evoluindo, o filme vai acontecendo, você vai achando que as coisas vão acontecer, você vai dando uma chance, você assiste as coisas, você fala, agora vai acontecer alguma coisa, agora vai engajar o filme, agora ele vai, aí não vai. Você fala, bom, agora vai, não, aí não vai. Aí você fala, agora vai, agora vai ficar da hora. Mas quando eu percebi que não ia ter o torneio, eu falei, ué, não vai ter o torneio? Eles vão ficar lutando assim. Eles usaram a mesma justificativa de 95. O Raiden explica a mesma coisa só que no caso aí foi o Shang Tsung, né? São a cada 10 torneios, né? O cara lá domina o mundo da Terra, né? Os planetas, né? Então, o argumento foi esse. Assim, a base era a mesma do antigo, só que a diferença é que ele queria acabar com os personagens, né? Antes do torneio. Eu falei, é isso aí? Nossa, cara, na boa, pra mim o filme morreu aí. Porque pra mim, olha, cara, nada. E aquilo que eu falei, muitos personagens que você não aproveita. Se você quer começar uma franquia, cara, vai aos poucos. Não queira enfiar 10 personagens lá de uma vez que você não vai aproveitar todos eles. Fica muito superficial. Essa parte do torneio foi a principal derrota do cara. Do diretor, na minha opinião. Foi a principal derrota, cara. Como que o nome é Mortal Kombat, né? Combate mortal, e você não faz o combate do filme. E pior de tudo, que nem o Danilo falou que o roteiro é fraco, que nem, por exemplo, e nem aquele as na manga que eles tinham, que seria o que eles poderiam usar a favor deles, que é que nem o começo tem aquela história do Scorpion com Sub-Zero, que isso acontece no jogo, e aí ficou bom pra caramba, que foi algo que chamou a atenção, que é o começo do filme, que é muito bom. Nem isso eles souberam usar no final, porque, tipo assim, não faz sentido nenhum o confronto mais importante do filme, que é o Scorpion com o Sub-Zero por causa daquela vingança, aí o Cole lá, o personagem que não tem nada a ver lá, ajuda o Scorpion a bater no Sub-Zero, mano, nada a ver. Não, cara, colocar MMA, não, cara. MMA, eu falei, velho, não vamos fazer isso, cara. Não. É horrível isso. Horrível.
Horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto. Por que eles... Não, o dinheiro compra tudo, né? Por que eles entregam um jogo que tem uma puta de uma história, assim como o Resident Evil, na mão de um idiota qualquer, pra fazer um filme que vai denegrir a imagem deles, que vai denegrir tudo que eles construíram no jogo? Os caras jogam fora, meu. Por que será que toda vez que vão fazer um filme de um jogo dá merda, sendo que na maioria das vezes, não são todos os casos, mas a maioria dos casos, 80%, 90% dos casos, a história do jogo já é ótima. Por que tem que mexer, cara? Bateu no meio do gol, pra que se mexer? O único jogo que acertou, na minha opinião, a história e o filme, foi o Silent Hill com o primeiro filme. É igual ao jogo. Eles tiraram da tela do videogame e fizeram algumas mudanças, ok? Mas tá bom, dane-se, entendeu? Não, e não são jogos pequenos, entendeu? Mortal Kombat, então, cara. Resident Evil. Eu não entendo, cara. Eu não entendo porque que eles... Sabe, tudo bem, até entendo que tem que mudar algumas coisas, porque já tá falando, né? É uma adaptação, então tem que adaptar de uma mídia pra outra. Beleza, entendo, não tô falando que precisa ser perfeito. Mas, mano, às vezes mudar uma coisa ou outra, tudo bem, mas eu não consigo entender por que eles mudam tudo, cara. Tudo. Já tem a história pronta. Se funciona daquele jeito, a não ser que seja, tudo bem, seja uma história de um jogo besta, uma história que não dê pra passar pro cinema, a história é muito vazia, não tem uma história encorpada, com background grande pra poder fazer um filme, aí tem que inventar uma história por trás pra poder colocar os personagens. Beleza, entendo. Mas não é o caso, mano. A maioria dos jogos, eles já vêm com uma história, cada personagem tem sua história, que nem o Mortal Kombat é assim, o Resident Evil é assim, já tem uma história boa, e aí os caras, em vez de pegar isso e falar, não, beleza, vamos usar a história original do jogo e só vamos passar pro cinema, vamos adaptar algumas coisas, mas vamos manter como é que tá a história. Não, quer mudar a história, quer mudar, sabe, que nem, eu sei que vai ser uma comparação um pouco grosseira, porque o Resident Evil, realmente, eles tiraram todos os personagens, todos. Só foram colocando depois nos mais recentes, mas assim, eram superficiais. Mas que nem esse Cole aí do Mortal Kombat, é que nem só do Resident Evil. Pra que colocar um personagem que não existe, sabe? E como principal ainda. É que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem besta, porque esse filme que eu vou falar, eu sei que ele é ruim todo, não é só isso que ele é ruim. Mas que nem, por exemplo, Street Fighter, aquela adaptação, ele é tosca. No jogo, os principais sempre foram o Ryu e o Ken. Por que no filme os caras viraram secundários? Por que eles sempre fazem isso, mano? A única coisa que esse filme conseguiu ser melhor foi melhor que Street Fighter, cara. E de não ter passado no cinema. Só isso. Não. Do Street também não ganhou, não. Na minha opinião, não ganhou, não. Não, esse filme é melhor. Esse filme é melhor que Street Fighter. O Street, pelo menos, tinha os personagens que eram uma bosta, mas eles estavam lá. É melhor. O Street Fighter ainda perde pra ele. Se o roteiro desse filme é uma bosta, do Street Fighter consegue ser pior. É ruim, eu concordo. Só que ele tem uma coisa nostálgica nele, uma coisa gostosa, sabe? O filme tem os elementos do jogo. Mortal Kombat não tem elemento nenhum do jogo, praticamente, a não ser os personagens. Nessa parte em relação a isso, eu não concordo. Eu acho que o Street Fighter... Oh, perdão, eu tô velho, é foda. Eu achei que nesse sentido eu não liguei, eu achei normal, porque eu achei que tem os elementos do jogo, assim, inclusive tem coisas que o 95 não tinha, que é os fatais, tem o gore, que foi o que o Nandino falou, tem gore, tem sangue, tem morte. O que eu gostei nesse filme, o que é que pode falar, é assim, eu gostei no seguinte ponto. Eles não usaram ator famoso, isso é um ponto a favor. Ficou uma bosta do mesmo jeito. Não, peraí, deixa eu falar. Porque você não tô falando que o filme é bom, é uma merda mesmo. Mas eu tô falando assim, pelo menos eles não gastaram com um ator bom. Você tem um diretor estreante, um diretor que só dirigiu videoclipe. O cara foi é o primeiro filme do cara. A única pessoa que você tem um nome, no caso, que seria no caso da produção, se não estou enganado, é o do James Wan. E no caso, esse Greg Russo, que é o roteirista do filme, aí complicado, hein? Porque ele é o roteirista vai ser do novo Resident, viu? Aí fudeu. Fudeu de vez! Que vai sair, tá? Vocês podem dar uma pesquisada depois aí, porque eu andei dando uma fuçada aqui. Então você... Bom... Se preparem, né? Não sei, né? Pelo jeito, assim, de nós três que eu tô falando assim, eu fui o que menos me incomodei com o filme. Eu achei ruim,
mas eu achei divertido. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A expectativa, acho que o maior problema, não o caso do Danilo, porque ele falou que já não estava muito esperançoso, mas no meu caso do Celso, acho que o nosso problema, de muita gente, é que a gente estava muito com a expectativa muito alta. Gente, pelo amor de Deus, você tem uma hora de encheção de linguiça. Treina daqui, chuta de lá, descobre dali, medita daqui, caga de lá, meu. Aí você tem um final, cara, apressado. O problema, acho que não é nem o fato da encheção de linguiça em si. Se você enche linguiça para contar uma história, para você apresentar uma história, os personagens, pra gente entender o que vai acontecer, e depois que isso acontece, aquilo se justifica, você entende por que daquilo tudo, eu acho que pra mim é válido. O problema é que eles enchem uma linguiça desgraçada pra depois eles mesmo, o próprio roteiro, desfazer tudo que ele falou lá atrás. É aquele roteiro preguiçoso, sabe? Porque ele é conveniente no momento que ele precisa ser conveniente. Que nem, por exemplo, o principal lá, o Cole lá, ele demora pra conseguir achar o poder dele. O Keno também fica lá dando umas porradinhas, um torneiozinho um treinozinho bem mal feitinho, bem meia boca entre eles ali, até achar o poder dele. Aí ele acha o poder dele, e aí, quando é conveniente pro roteiro, que é quando a Sônia, ela mata o Keno e consegue a tatuagem lá pra poder também fazer parte do torneio, a Sônia acha o poder dela assim, né? Rapidinho, ela já volta de lá já com o poder já. Lógico que pra mim, pro filme, eles inventaram essa história de que, você precisa adquirir um poder, que nem, por exemplo, talvez o que eles acharam é que, tipo assim, eles queriam... O que me pareceu no roteiro desse filme é que eles queriam... É que nem o Danilo falou, é tudo fanservice. Eles queriam tanto fazer o gosto dos fãs que eles foram se atropelando. Que nem, por exemplo, acho que eles pensaram, bom, a gente quer que os personagens tenham poderes. A gente quer que eles soltem fogo, que nem o Liu Kang lá que passa o dragão. A gente quer que eles façam isso. Mas como é que a gente vai explicar que um ser humano é capaz de fazer isso? Então eles inventaram a história lá de que você tem que arranjar o seu poder lá, você tem que fazer o seu bagulho lá pra achar o seu poder. Não é a história do jogo, tudo bem, mas pro filme eles acharam interessante. O problema é que não faz sentido. É como, sabe, se é difícil, eles deviam, já que eles querem contar que você tem que lutar, você tem que treinar pra achar o seu poder, não faz sentido. Depois, numa certa hora no filme, acha o poder, assim, em 5 segundos, ela acha o poder dela. Pronto, achei o meu poder. E já sabe sair soltando, matando todo mundo. E cadê o treinamento? Tudo aqui mesmo. O treinamento... Isso. Eu entendo. A Sônia não treinou nada? Exatamente. Não, é um roteiro preguiçoso. Quando convém pro roteiro, ele fala uma coisa. Quando convém pro roteiro, ele fala outra. Quando era inconveniente pro roteiro. Quando pro roteiro era conveniente falar que precisa treinar, precisa aprender, precisa ter a essência dentro de si para achar seu poder, aí ele contou essa história. Lá na frente, quando não era mais conveniente, porque foi que nem o Danilo falou, tinha que terminar logo, aí não existia mais isso, não precisava mais se treinar pra cacete. Você já bastou você matar o Keno lá, você já achou seu poder. Eu acho que é isso que estraga, sabe? É um filme que, na minha visão, prometeu muito e não cumpriu metade do que estava prometendo. Fazer afirmação falsa e enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Isso é uma afirmação falsa e enganosa, é crime. Ao contrário do Celso, não me incomodou os efeitos, não me incomodou, eu achei bom. Não, os efeitos estão bons. Para um filme de baixo orçamento, porque é um filme de baixo orçamento, eu achei os efeitos bons. Que nem, por exemplo, sabe, são pequenas coisas que se eles tivessem mantido aquela coisa, teria sido tão foda, mano. Nem, por exemplo, a Malina, que ela tem aqueles dentão. A gente fica pensando o tempo todo, pô, a Malina não tem os dentão, a Malina ela tem aquela máscara na cara, mas tudo bem, a adaptação a gente vê mas ela tem os dentão. Quando ela começa a lutar lá, que ela abre a boca, começa a rasgar e começa a aparecer, você fala, caralho, que foda. Sabe, são pequenas coisas que se eles tivessem feito isso o filme inteiro, teria ficado muito mais foda, mano. Muito mais foda. Os adversários também foram mal aproveitados. Pegar muito personagem, não prestou. E sabe o que dá raiva? Todos eles eu gostei de como eles são. O figurino deles, a forma deles, tudo foi muito bem construído. Tipo, o Sub-Zero, o Scorpion, a roupa deles. Que nem eu falei, a Malina também, o Raiden, o próprio Keno. Eu achei todo mundo muito bem construído. Todos os personagens, assim, visivelmente falando. Eu achei bem construído. Agora, em atuação... Eles são vazios, mano. Você não cria uma expectativa, você não torce por eles, cara. Você não cria afinidade. A história do Liu Kang do primeiro, ele é muito mais interessante porque ele foi pra América porque ele não acreditava no que o avô dele falava. Mas, no entanto, ficou interessante
porque mostrou a história dele. E depois ele retornou como incrédulo, eles continuaram seguindo a linha de raciocínio. Ele voltou como incrédulo, mas eu vou lutar porque ele matou meu irmão. É exatamente isso. A diferença desse Mortal Kombat pro antigo de 95 é que esses daí, o de 95, os personagens tinham uma história. Você sentia afinidade pelo personagem. Você falava, bacana, o cara matou o irmão do outro, tá se vingando. A Sonya também é vingança, por causa do Jax. Nada a ver. É igual era por causa de um colega, não era por causa do Jax, não. Ah, é verdade, pode crer. Mas aparece o Jax, né? Cara, isso, de relance. Bem lá naquela danceteria, né? lá. E ele aparece também quando eles estão no cais, logo que eles vão embarcar no barco, ela tá escondida lá pra... Isso, ela quando ela invade o navio lá. Não, então, esse é o Jax. E aí eles fizeram uma coisa que você falou, eles respeitaram a quantidade de personagens. Eles colocaram o Jax lá pra quem é fã, mas eles não usaram o personagem. Por quê? Porque eles sabiam que ia ser muito personagem, não tinha necessidade. Mas eles colocaram o cara lá pra gente falar, que da hora é o Jax. Foi muito mais inteligente a sacada deles. Eu acho que, eu vou ser sincero, eu acho que se eles juntassem os dois filmes, a essência do 95, onde a gente conhece os personagens, onde a gente entende os personagens, onde a gente tem uma afinidade pelos personagens igual de 95, misturar essa essência, esse roteiro bom, com o visual de 2021, aí ficaria um puta filme. Esse aí as coisas vão acontecendo, eles explicam uma coisa, dá 5 minutos, aquilo que eles explicaram lá atrás cai por terra, não tem nada a ver com o que eles explicaram. Ai, gente, assim, porque é um roteiro que também, cara, quando você tem 2, 3 pessoas com a mão em roteiro, cara, fica complicado, viu? Uma coisa que eu vi é que parece que, assim, uma coisa que atrapalhou um pouco esse filme em relação ao roteiro, é porque, que nem, por exemplo, o personagem Cole lá, o Cole Young lá, que não existe no jogo, ele foi uma exigência. Não consegue, né? Ele foi uma exigência dos produtores, da produtora, porque eles queriam que tivesse um personagem que não fosse do jogo, porque esse personagem seria mais ou menos, tipo assim, como se fosse nós, os telespectadores, assistindo o filme, ele seria o nosso representante. Ele que seria o personagem que ia contar a história do filme pra gente. Tinha que ter alguém de fora pra ir explicando o filme pra gente, entendeu? Foi uma exigência da produtora. Então eu não sei até que ponto outras coisas também não foi exigência deles, e aí foi estragando o roteiro, né? Não sei. Não adianta, cara. Quando os executivos querem dar ideia pra filme, quando os ternudos querem entrar no meio, vai dar merda. Eu pedi de idiota isso aí, colocar um representante do público. Eu pedi de idiota. Mas foi o que o Danilo falou. É bem cara de esses executivos, quando eles entram num bagulho, só porque eles estão pagando, eles acham que eles têm de fazer. Aí como eles não são artistas, eles não fazem parte do esquema, o negócio deles é dinheiro, eles não entendem, aí como eles estão pagando, eles querem exigir e só faz merda, porque eles não sabem o que estão falando. Eu vou dar um exemplo bem besta, mas que nem, por exemplo, lá atrás, vamos usar até o próprio o Mortal Kombat de 95 como exemplo. O primeiro fez sucesso, apesar de muita gente não gostar, ele fez sucesso. E ele fez sucesso daquele jeito. Eles colocaram os personagens na quantidade certa, não exagerou de personagem, não tem 1 bilhão de personagens, não tem um monte de coisa. Não acontece, sabe, tem uma história concisa, vai acontecendo as coisas, a gente vai entendendo a história de cada personagem. Tudo bem, mas aquele lá foi meio mela cueca, porque não tinha, a classificação era baixa, então não podia ter fala que nem nada disso. Pra mim, ele funciona muito, sério, de verdade. Aí, eu não consigo entender. O primeiro deu certo, daquele jeito. O primeiro filme do Mortal Kombat 95 deu certo daquele jeito. Todo mundo, a maioria naquela... Hoje em dia que as pessoas falam, é uma bosta. Mas naquela época eu lembro que a maioria das pessoas gostou. Todo mundo falava, da hora, da hora. E aí eles vão fazer aqui o segundo, não precisa nem ir muito longe. Não precisa nem falar desse reboot agora. Aí eles vão fazer o Mortal Kombat 2. Como é que pode... no Mortal Kombat 2, por que eles não usaram a mesma ideia do Mortal Kombat 1? Pegaram só alguns personagens, por exemplo, já tem o jogo do 1, pega os personagens do 2. Não, eles quiseram colocar no Mortal Kombat Aniquilação, eles quiseram colocar todos os personagens da história do Mortal Kombat num filme só. Eu acho que o problema que teve esse, né? Pra melhorar isso aqui agora do Mortal Kombat é fazendo o que eles fizeram na Liga da Justiça. Esquece esse e vamos fazer um outro. O que muito provavelmente vai acontecer, eles vão fazer um 2 desse. Eu acho que isso vai acontecer. Eles vão fazer uma parte 2. Calma, vai ter um Street Fighter novo aí. Vai acontecer. Ok. Mas você já sabe de alguma coisa? Você ouviu isso em algum lugar? Não sei, vou acertar. Duvido que
Vamos pensar dessa forma. Cara, fizeram o Mortal Kombat agora, só que não foi aquilo tudo. Alguém, sabe assim? Pô, esse Mortal Kombat não foi tudo isso daí. E sempre criticaram aquele Street Fighter. Por que agora a gente não pega e faz esse Street Fighter como deveria ser? É verdade. Pareceu o Drauzio Varela. Quer dizer, às vezes não. Eu não sou um profundo conhecedor, na verdade, minto. Eu não sou nada conhecedor do Street Fighter. Eu não sei a história dos personagens do Street Fighter. Não é que nem do Mortal Kombat que eu conheço mais. Eu jogava mais Mortal Kombat, então eu conhecia mais as histórias do Mortal Kombat. Do Street Fighter eu não conheço quase nada. Então não sei se eles foram fiéis a alguma coisa ou realmente tiraram do rabo. Eu acho, pouco que eu conheço do Street Fighter, eu acho que eles tiraram do rabo aquela história toda. Porque, mano, o E-Honda ser um ajudante, lá, sei lá o que ele é de repórter lá, a Chun-Li ser um repórter, o Balrog ser um cameraman, não é possível que a história do jogo seja essa, velho. Eu não consigo entender, cara, porque, sabe, tipo, que nem pegar personagens, assim, né, que são principais, e eles fazem isso frequentemente, né, se a gente for ver. Porque, ó, Resident Evil aconteceu isso. Pegaram personagens que eram os principais e no filme nem colocaram os personagens. Quando começaram a colocar, já lá no 2, 3, 4 lá do Resident Evil, quando começaram a colocar os personagens dos jogos, eles eram coadjuvantes ali, porque a principal lá sempre com aquela idiota lá. Aí no Street Fighter, os personagens principais do jogo, que eram os mais famosos, por assim dizer, era o Ryu e o Ken. No filme colocaram o Guile, o Van Damme. Também não entendi porque fizeram isso. Aí, agora no Mortal Kombat, eles pegam um cara que nem existe no jogo. Foi o que o Danilo falou lá no começo do coloca o cara o principal. Só isso. Não, pior, né? Foi aquilo que você falou. Ele é o principal, mas é um bunda mole. O cara apanha o filme inteiro, caralho. Não serve pra nada. O cara apanha o filme inteiro. A história desse Cole Young aí, ele é tão vazio, o personagem dele, é tão sem sentido o personagem dele, que fica até difícil você entender quem são aquelas pessoas que estão com ele. Porque foi o que o Celso falou. Eu também no começo não entendi se aquela menina era filha dele, ou se era irmã dele, ou se era uma amiga dele. Só depois de entender que era filha dele. Você não sabe que personagem é qual. Essa necessidade deles de fazer o fanservice e ficar apresentando cada personagem com eu sou o Kung Lao, esse aqui é o Kano, eu sou o Raiden. Mano, que bagulho besta, velho. Eu fiquei meio em dúvida como é que o Jax sabia que aquele cara era um cara que tinha que estar no torneio. Como é que ele achou ele? Que eles estavam estudando, né? Tem aquela parte quando ela... A Sony explica. Isso, a Sonya Blade, ele vai até a Sonya, que eles encontram lá, o que o Kenan tá lá também, naquele armazém assim, tem lá um monte de foto, faz muito tempo que eles estão pesquisando sobre isso, sobre a história do Mortal Kombat. Então eles estavam tipo, meio que seguindo ele, entendeu? Porque eles achavam que ele era um dos escolhidos também. A cena mesmo do... Agora eu falando da cena que eles estão lá, que eles encontram o Kenan lá, e aí aparece, nessa cena aparece o Reptile, que no jogo do Mortal Kombat, primeiro Mortal Kombat, o Reptile, ele é um personagem secreto. E aí ele aparece ali só no começo, e no jogo do Mortal Kombat ele também tem esse poder tipo, de ficar invisível, né? Como tava no começo do filme ainda, eu falei, opa, os caras tão realmente, sabe, que ele aparece como um réptil. É por isso que eu falei lá no começo do programa que pra mim esse foi um filme broxante. Pra mim, toda hora parece que a coisa ia engatar. Mano, no roteiro do de 95, a gente entende que o Shang Tsung ele rouba almas. Que ele roubou a alma do irmão do cara. Isso aí é a essência do vilão. Tanto que no final, quando o Liu Kang ele mata o Shang Tsung, as almas todas saem. Tipo, nesse aí, mano, foda-se. Ele só fica falando, fazendo cara feia, falando. E aí do nada ele pega o Kung Lao e chupa a alma dele. Você fala, ué? E ele queria dar uma traçada na Sônia também. Que deselegante. Ué, é verdade. Ele Você vê o olhar malicioso dele aqui. Na hora que ela entra no barco lá, Sônia, posso apresentar pra você o barco, não tem problema. Mó filho da puta. No de 95, né? No de 95, que ele chega lá, ele chega com eu sou o dono do navio, eu posso apresentá-la, não tem problema nenhum, podemos dar uma volta. Aí chega o Liu Kang e o Johnny Cage, né? Aí depois chega o Sub-Zero e o Scorpion, né? E fica aquela cena da hora, cara. Daí chega o Raiden, né? Aquilo ali foi uma apresentação dos três. Aí já chega o Raiden, né? Já socando, já.
soca todo mundo, o Sub-Zero e o Scorpion, Olha a né? diferença de um roteiro bem elaborado e de um roteiro fraco. Nessa cena que o Danilo tá falando, quando a gente é apresentado pelos que aparece o Sub-Zero e o Scorpion, assim, em poucas palavras a gente entende o poder do Shang Tsung, porque quando aparece os dois ele fala Scorpion e Sub-Zero, inimigos mortais entre eles, mas escravos sob meu comando. Em poucas palavras, ele explicou a história dos dois. Aí você entende que o poder dele, você entende que eles são inimigos, que a história do jogo é essa, ou seja, eles foram fiéis ao jogo, eles são inimigos, eles explicam isso, e a gente ao mesmo tempo também entende que o Shang Tsung é o foda ali, o poderoso. Antes dessa refilmagem agora de 2021, eu já gostava pra caramba, eu sempre gostei, muita gente não gosta do de 95, mas eu sempre achei muito foda, eu sempre gostei muito do de 95. Sim. Adorei, agora adoro mais ainda. Ele datado, ficou lá meio que pro velho lá pra época dele, não sei o que, mas eu continuo achando muito foda. Aí agora, realmente, hoje você assiste eles e fala, pô, mano, muito mais bem feitinho, assim, é o que eu falei. Visualmente falando, esse de hoje, esse recente, ele é mais bonito, ele tem sangue, o outro infelizmente não tem, mas a história do outro é muito mais foda. Os personagens são foda, né? Tem uma essência, a gente se identifica, a gente cria uma afinidade com os personagens. Por quê? Porque o roteiro foi bem escrito. Imagina a primeira vez que esse filme passou na tela quente, hein? Mortal Kombat, versão brasileira, Herbert Richards. Não lembro. Eu lembro quando eu fui assistir no cinema. Eu assisti no cinema o Mortal Kombat. Caralho, você viu no cinema? Porra! Eu também. Mano, vão se foder, velho. Eu assisti o Street Fighter no cinema e achei a coisa mais louca da época. Louco, com certeza, né? Porque pra gostar. Ô Danilo, eu gostei tanto que eu fui 3 vezes. E eu lembro que foi até no antigo Mapping. Lembra ali o Mapping, ô Celso? Você ia lá? Eu ia no Mapping ou no Shopping Dash. Tinha ali na Chácara Inglesa em São Bernardo. Eu nem sabia o que era cinema. É isso aí, galera. Pelo que vocês perceberam, assim como o resto da internet inteira, nós estávamos esperando muito, mas infelizmente foi um balde de água fria na cara. Vamos saber qual que é a nota agora da criticação para Mortal Kombat 2021. Dessa vez eu vou ser o primeiro. É 1. Se pudesse dar 0, dava, mas tem regras, é uma caneca. E olhe lá, hein? Eu mostrava a caneca pro pessoal e quebrava ela na frente de todo mundo. Não tenho o que falar desse filme mais, cara. 0 é uma caneca, eu mostro uma caneca e quebro ela. Uma merda. Cara, como eu falei, eu gostei do gore e no caso dos efeitos. O Sub-Zero foi o único personagem bem aproveitado. Então, assim, cara, eu vou dar uma nota 2 pro filme, na minha opinião, assim, pelos efeitos e pelo gore. Mas, pra mim, até tô sendo legal, cara. Mais que 2, pra mim, não vale, cara. Não vale mesmo. Eu até revi o de 95, né, porque pra tirar esse gosto ruim que ficou. Como eu falei pra vocês, como eu acho que eu achei o mais divertido, os 3 é o que você achou mais divertido, tem 3 canecas, mas pra me dar as 3 canecas eu teria que dizer que eu achei o filme bom, e não é bom. É foda. Porque eu fico no mesmo raciocínio que o Danilo. Algumas coisas do filme me agradou. O gore me agradou, o visual dos personagens me agradou, o começo do filme eu achei muito foda. Então, algumas coisas me agradaram. Não quer dizer que o filme é bom. Então, não tem como dar 3 canecas. Eu vou ficar com 2 canecas também. Não dá pra defender, gente. Não tinha nem dinheiro pra cenário, porra. Mas a gente já conversou isso em vários programas e os 3 concordam que nem sempre dinheiro é a solução. O problema é que não foi o dinheiro, amigo. O problema é que foi a falta de um bom roteiro. É isso aí, galera. Então esse foi o podcast do Críticos em Ação sobre Mortal Kombat, o reboot, e essa foi a nossa opinião, e pelas nossas pesquisas aqui não foi muito diferente do que a internet inteira achou. Tanto que eu tava dando uma pesquisada aqui, Danilo, a gente tava conversando, não sei se a gente chegou a falar isso no começo, que eu acho que até eles mesmos sabiam, até os produtores sabiam que a melhor coisa do filme era o começo, quando a gente conhece o Scorpion Sub-Zero, que ele mata a família dele lá. Antes de estrear o filme, eles liberaram os 10 minutos iniciais do filme, que é esse comecinho do filme. E a maior prova que eles sabiam que o começo era foda, eles lançaram esse começo e aí todo mundo ficou assim,
muito empolgado e assistiu em massa, logo que saiu o filme, todo mundo já saiu assistindo, é que assim, ó, hoje nós estamos gravando o programa dia 4/5. Ontem, no dia 3/5, saiu uma notícia escrita assim, ó, Mortal Kombat sofre queda de mais de 70% nas bilheterias dos Estados Unidos. 70%! Isso é louco. Por quê? Imagina na próxima semana. Não é? Por que aconteceu isso? Porque no começo a galera foi em peso assistir, porque os 10 minutos que eles disponibilizaram era muito foda, todo mundo foi assistir, só que aí todo mundo viu que era muito zoado, e aí agora o povo não quer mais ver. Mostraram a melhor parte do filme. Então, eles sabiam que era o melhor. Só tem um detalhe que eu acho engraçado. O bebê para de chorar justo na hora que o Sub-Zero entra na casa, vocês percebem? Já que você lançou essa questão pra gente, Danilo, eu vou lançar outra pra você, cara. Quero ver se você responder essa. O Scorpion fala em chinês, japonês, lá, será que língua que ele fala lá o filme inteiro? Só na hora de falar get over here, ele fala em inglês. Ah, essa eu não peguei nada. Verdade, cara. O cara fala o japonês o filme inteiro. Na hora que ele vai falar vem cá, ele fala get over here em inglês. Ué, virou americano, bora pra outra. Mas é isso aí, galera. E você? Você já assistiu o Mortal Kombat 2021? Você gostou, não gostou? Você, como a imensa maioria da internet, também detestou o filme? Gostando ou não, deixe seu comentário aí embaixo. Por favor, não deixe de dar o seu joinha, seu like, porque realmente é muito importante, faz uma diferença absurda pra gente. É um gesto pequeno e besta pra você, mas pra gente faz toda a diferença. Fiquem ligados pros próximos podcasts. Fiquem ligados no Instagram do Críticos em Ação, que a gente tá agora postando coisas lá diariamente. Nos vemos nos próximos programas. Um beijo na bunda. Tchau.